Ei, amigos de tanto tempo, amigos que pelo menos nesse período aí da pandemia, nós estivemos tão juntos, estudando, refletindo, conversando a respeito das coisas, da doutrina, da vida, de Jesus. Veja bem, percebemos que chegou a hora de nos aproximarmos um pouco mais. E nós vamos, a partir de agora, responder às perguntas de vocês. Então, você vai usar, olha esse link aqui embaixo. Aqui você vai encontrar um questionáriozinho para você dizer o que você quer saber e dizer seu nome. Se você quiser gravar um vídeo, você grave e mande para nós. E nós vamos começar a conversar diretamente. E nós vamos, então, dialogar. Diálogo, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho. Conto com sua participação. Contamos nós com sua participação. Um grande abraço. Aguardamos suas perguntas. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivie o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, no meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida.
destino do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim tuas mãos. Aumenta minha fé e acalma meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Um bom dia a todos vocês. Mais uma vez na casa de Adolfo Bezerra de Menezes, no nosso Domingo com Jesus. Vamos conversar com vocês hoje sobre uma parábola de Jesus, a parábola dos talentos. Quando nós pensamos um pouco nessa parábola, é muito importante a gente poder entender a mensagem metafórica que ela traz. Essa parábola, ela foi falada por Jesus no Monte das Oliveiras, dias antes dele ser crucificado. O mestre dizia assim: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebera 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5 talentos. O que recebera 2 da mesma sorte, ganhou outros 2 talentos. Mas o que apenas recebera 1, cravou-o na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado um longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou para prestar contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, e além desses, mais 5 que lucrei. Respondeu-lhe o amo: Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. O que recebera 2 talentos, apresentou-se e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, e além desses, 2 outros que ganhei. E o amo disse: Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, te confiarei muitas. Aqui estão, além destes 2 outros, compartilhe da alegria do seu senhor. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que é severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada pudestes. Por isto, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Eis aqui, tens o que é teu. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E prosseguiu:
Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e estes ficarão acumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tire-ser-lhe-á mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa parábola é narrada por Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Bom, então, é muito importante nós entendermos que essa parábola dos talentos, ela tem uma ligação metafórica com os talentos que nós recebemos do Senhor, nosso Pai, Deus, quando a gente reencarna. Nós que saímos nessa longa viagem e depois retornamos à casa de nosso Pai. E quando a gente se empenha nessa viagem reencarnatória, Deus nosso Pai nos dá talentos relacionados a várias áreas de nossa vida. Ele nos dá talentos relacionados ao nosso corpo. Quais são os talentos que a gente recebe em relação aos nossos corpos? Nós recebemos a saúde, nós recebemos a visão, nós recebemos todos os nossos órgãos do sentido, né, para poder perceber de uma forma adequada ou não, mas mesmo as pessoas que têm algumas limitações físicas, elas têm recursos e têm talentos que Deus lhes confiou. Então, a primeira pergunta hoje é assim: nós estamos multiplicando o talento corporal que Deus nos deu? O que seria multiplicar esse talento? É muito importante a gente entender. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Ele tem uma resposta dos espíritos em relação à prática do bem e à prática do mal. Olha a resposta dos espíritos. Não basta que o homem não pratique o mal, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Nós multiplicamos os talentos do nosso corpo sensorial, físico, nos limites de nossas forças? Fazemos isso? Nós cuidamos da nossa visão tanto no sentido orgânico como no sentido de aonde eu coloco o meu olhar? Eu coloco o meu olhar na beleza, na graça, nas bênçãos que Deus me dá a nível externo. Eu coloco o meu olhar nas bênçãos que eu posso reconhecer nas pessoas que convivem comigo, ou eu coloco o meu olhar na maldade, na maledicência, nas coisas erradas e complicadas? Eu consigo em um quadro branco com um pontinho preto enxergar. Que quadro branco com uma pontinha preta? Ou eu enxergo primeiro a ponta preta e um quadro branco? Eu consigo enxergar um copo à metade, meio, quase cheio ou quase vazio? Avaliem o que vocês estão fazendo dos talentos que Deus nos deu nas nossas mãos em relação ao nosso corpo. Nós estamos utilizando o talento da nossa possibilidade de linguagem de uma forma amorosa? Nós cuidamos fisiologicamente do nosso órgão da fala, do nosso sistema digestório, ou não? Nos alimentamos de forma desregrada, exageramos no uso de drogas, no uso de álcool, no fumo, nos vícios. O que estamos fazendo no sentido de nos intoxicarmos ou de ampliarmos as nossas possibilidades de energias físicas? E, junto a isso, o que estamos fazendo da nossa fala? A nossa fala habitualmente entra na inserção do amor? Quando estamos em uma roda e as pessoas estão falando de alguém, nós já conseguimos usar o talento do nosso verbo, o talento da nossa possibilidade de fala, levando o amor, tentando levantar naquela situação uma característica positiva que aquela pessoa tem, ou nós entramos no fluxo da fofoca,
no fluxo da maledicência e desperdiçamos o talento da fala. Nosso ouvido, a mesma coisa. Nós cuidamos fisiologicamente dele, nós podemos ouvir mais o bom, mais o bem, mais o amor, ou nós prestamos muita atenção em tudo que é tragédia, em tudo que é triste, em tudo que é ruim em relação ao outro. Então, o que fazemos dos talentos físicos e corporais que nosso Pai nos emprestou, porque as dádivas são dele, nos emprestou para a nossa viagem reencarnatória? Segundo ponto, nós também trazemos talentos familiares. Nós reencarnamos com pai, mãe, temos filhos, temos irmãos, temos tios, temos amigos, nós temos as questões familiares e as questões relacionais. Então, o que estamos fazendo dos talentos que Deus nos confiou nas trocas familiares? Você consegue ser o melhor filho que você poderia ser? Você consegue acolher afetuosamente, e vamos dizer assim, no sentido das necessidades concretas, os pais que Deus te confiou? Você consegue exercer nessa troca sua com os seus pais, com os que ficaram na retaguarda, tá? A lei do amor que Cristo nos deixou como guia a ser seguido? Se sim, se você entende que você faz o maior bem que você pode dentro das suas forças, no limite das suas forças, nós estaremos multiplicando os talentos em relação a essas trocas. Se você é pai, se você é mãe, você tem um olhar amadurecido, voltado ao bem, voltado à necessidade de impregnar esses seres que Deus te confiou de valores éticos, de valores morais. Você consegue ser um exemplo para eles no dia a dia? Por quê? Boa parte, aliás, a maior parte da possibilidade dos filhos se impregnarem do que nós temos a dizer, do que nós temos que orientar, é através dos nossos exemplos. É através do que eles observam em nosso dia a dia. Você consegue dizer a ele não minta e não mentir? Você consegue dizer a ele, olha, em relação à mentira, né? Olha, isso você não pode, você tem que falar a verdade, e de repente toca o telefone, diz que o papai não está, diz que a mamãe não está, dando um exemplo contrário ao que você falou. Então, o que nós estamos fazendo dos talentos que Deus nos confiou em relação às trocas familiares? Nós, como pais, temos um compromisso seríssimo com os espíritos que se achegam até nós dentro do núcleo familiar. Nós, dentro da doutrina espírita, entendemos e temos conhecimento através de tantas informações, tantos livros, tantas informações da espiritualidade amorosa que tenta nos dirigir os passos. Todos nós estamos aqui com compromissos a serem ressarcidos. Estamos ainda em um planeta de provas e expiações. E por estarmos vivenciando este momento, momentos de provas e expiação, tá? Como que nós estamos instrumentalizando os nossos filhos para isso? Eu estou conseguindo usar esses talentos, que é a confiança que Deus me deu na condução dessas almas, norteando os passos deles dentro do amor cristão? Eu estou dando a eles a referência de que é importante ter respeito, é importante ter limites, é importante saber que existem direitos, sim, mas que atrelado aos direitos existem deveres. Eu estou ajudando esses filhos a suportarem um pouco mais, a ampliar um pouquinho mais o limiar à frustração que eles têm. Se eu estiver fazendo isso, eu estou multiplicando os talentos que Deus me ofereceu, me permitindo ser pai, me permitindo ser mãe.
Por que isso seria multiplicar os talentos? Porque é disso que o seu filho, o meu filho, vão precisar um pouco mais à frente, quando as provas e as expiações que estão inscritas no processo reencarnatório deles começarem a bater a porta. Eu estou ajudando estes filhos a se instrumentalizarem para essa realidade que todos vão passar e nós passamos. Se eu estou fazendo isso, eu estou, à medida da minha possibilidade, multiplicando os talentos que Deus me confiou em relação ao meu núcleo familiar. Em relação à minha esposa, em relação ao meu marido, em relação ao meu parceiro, à minha parceira, eu estou multiplicando esses talentos? Eu desenvolvo a paciência, eu desenvolvo o respeito às diferenças, eu desenvolvo a admiração, a cumplicidade, eu desenvolvo a possibilidade de partilha de sonhos, de ideais. Eu vivo essa realidade? Se eu vivo, eu estou multiplicando os talentos. Se eu me perco nas brigas, nas discussões, se eu me perco naquela queda de braço para ver quem é que tem razão, né? Quem que é o mais teimoso, quem que ganha aquela discussão, eu estou enterrando os meus talentos. Nós temos uma outra vertente, que é a vertente intelectual e profissional. O que estamos fazendo dos talentos cognitivos que Deus nos ofereceu? Nós estamos, à medida do possível, nos esforçando no máximo para essa multiplicação? O que seria nos esforçarmos no máximo para a multiplicação desses talentos? Nós estamos, à medida do possível, aprendendo tudo que poderíamos aprender? Nós estamos nos instrumentalizando cognitivamente para podermos, lenta e gradativamente, termos mais recursos de aferir a realidade. Por quê? Quanto mais conhecimento eu tenho, é claro que a asa do conhecimento traz equilíbrio se eu tiver a asa da sabedoria e do amor, tá? É um equilíbrio, mas vamos pensar na asa do lado de cá, né? Quanto mais eu entendo determinadas coisas, mais recursos eu tenho para arbitrar, certo? Né? Um determinado assunto, eu só tenho condição de arbitrar sobre ele se eu conheço pelo menos um pouco. E nós vamos ser chamados, e somos chamados a arbitrar em relação a uma série de coisas no nosso dia a dia. Então, você é acomodado? Eu sou acomodada? Ou eu estou lendo tudo que eu posso, me interessando por outras coisas, ampliando os meus talentos cognitivos? Ou não? Ou não? Em relação ao meu trabalho, em relação ao trabalho onde eu estou inserido, é importante a gente entender assim, né? Somos plantados no jardim correto e o nosso dever é florir naquele jardim, tá? Onde quer que seja. Então, se não lhe agrada o segmento produtivo onde você está inserido e você entende que, de uma certa forma, não tem como alterar isso, seja o melhor, floresça ali, dê bons frutos ali, multiplique os talentos ali. Você está conseguindo fazer isso? Será que eu estou conseguindo fazer isso? Dentro do trabalho que Deus me confiou, será que eu multiplico os talentos ou os enterro? Ou os enterro? Em relação à nossa religião, nós fomos encaminhados a uma determinada religião, por orientação de pai, de mãe, ou por orientação da vida num outro momento. Nós hoje estamos aqui dentro de uma casa espírita e temos à nossa disposição uma série de informações para multiplicar os talentos religiosos, né, que essa doutrina bendita nos traz. Nós exercemos e multiplicamos esses talentos. Quantas vezes eu ouço dentro da casa espírita que é importante a reforma íntima? A gente se propõe a isso? Quantas vezes eu ouço dentro da casa espírita que é importante a atividade na benemerência? Será que eu me proponho a isso? Na beneficência, será que eu me proponho a isso? Será que eu me proponho a olhar de uma forma
empática cada vez mais para o meu irmão que sofre? O que eu estou fazendo dos talentos que Deus me confiou em relação ao meu segmento religioso? Bom, se a gente puder fazer esse primeiro questionamento, né, em relação a tantos talentos, nós vamos observar que todas as vivências onde esses talentos foram tolhidos, vamos imaginar assim, ó, eu nasci nessa existência com uma dificuldade visual, tá? Talvez eu seja cega, né? Então, pensemos assim, é um talento que me foi tirado. Por que me foi tirado esse talento? Nós, entendendo a lei de causa e efeito, entendemos que, com certeza, em uma outra existência, eu devo ter enterrado este talento da visão. Eu devo ter usado essa minha visão para o lado da maledicência, de olhar o mal, não é? De usar este talento como instrumento da proliferação do mal e não do amor, tá? Foi um talento que foi enterrado. Foi enterrado na hora onde voltarmos da viagem e estivermos em confronto com a nossa consciência, não é? Porque é aqui que é o arbítrio, né? A presença de Deus dentro de nós é a nossa consciência. Quando estivermos fazendo essa avaliação depois do nosso desencarne, tá? Nós vamos entender que Deus, esse Senhor, né, que age em nossas vidas através da lei de causa e efeito, vai momentaneamente nos tirar esse talento. Como o Senhor da parábola tirou o único talento que o servo que havia enterrado o talento tinha e deu aquele talento a outro, onde aquele talento iria ser mais bem utilizado. Então, as limitações que temos hoje, elas são os sinais dos talentos que enterramos em outras existências. Se você tem um filho difícil, talvez tenha sido um talento que você enterrou. Se você tem um parceiro, uma parceira difícil, talvez tenha sido um talento que você enterrou. Se você tem um corpo débil, com dificuldades, talvez tenha sido um talento que você enterrou. Se você tem dificuldades no seu trabalho, dificuldades cognitivas, foram talentos que você enterrou. Tendo essa perspectiva, vamos prestar muita atenção de como fazer multiplicar os talentos que eu trago nessa existência, para que, num outro momento, os que eu tenho hoje não sejam retirados também. Então, quando a gente pensa nessa questão de ter ou não ter o talento, quando a gente pensa nessa questão da importância da nossa ação, né, para o bem, como diz o Livro dos Espíritos, né, no limite de vossas forças, porque senão a gente vai ser responsável pelo mal decorrente do bem que a gente não fez. Quando a gente pensa nisso, é muito importante a gente pensar que precisamos, à medida do possível, ter a nossa consciência como guia e a nossa consciência como mandatária das nossas ações. Todas as nossas vivências reencarnatórias anteriores, que foram constantemente repetidas, elas deixam uma impregnação dentro do nosso ser e trazem essa impregnação a nível de perispírito, e essas dificuldades, elas se impregnam nessa nossa existência e aparecem com caráter de automatismo. Então, por exemplo, se eu, numa existência anterior, vivenciei vícios físicos e não tentei alterar isto, eu renasço com facilidades para o vício físico. Então, é aquela pessoa assim, né, que não teve exemplos dentro de casa, que ninguém fumava, que ninguém bebia, mas é aquela pessoa que, quando teve oportunidade, parece que aquilo atrai. É uma coisa um pouco que automática. Certo? Da mesma forma que tem pessoas que têm exemplos, que crescem dentro de um contexto onde várias pessoas se embriagam e a pessoa nunca teve nem interesse em provar. É automático, aquilo não lhe chama a atenção. O que
que acontece em relação a isso? Todos nós temos situações internalizadas que já são automáticas, tanto a nível do bem como a nível do mal. Tanto em situações que nos levam à vivência do amor universal, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como que nos levam, vamos dizer assim, no caminho dos vícios morais e físicos. Todos nós temos isso, certo? Tudo que for automatizado dentro da gente e for negativo, por exemplo, eu percebo que em relação a determinada questão física, eu tenho aquele... é automático. Eu percebo que em relação à minha troca a dois com a minha parceira, o meu parceiro, é automático. Ele fala tal coisa, é automático, eu já reajo na sequência. Não existe um espaço para a minha consciência. Epa, peraí, ela falou aquilo, deixa eu respirar fundo, pensar o que eu vou responder e responder. Ou, epa, peraí, estão me oferecendo a bebida, mas peraí, deixa eu respirar fundo e entender que eu não quero mais isso para mim e fala não. Quando eu entendo que não consigo usar o arbítrio da minha consciência para colocar esse time entre o estímulo e a resposta, é porque isso é automatizado. Entendem? É automatizado, tá? Em tudo que for automatizado e tiver um cunho negativo, é aí que a espiritualidade inferior, que os nossos irmãozinhos em desalinho vão atuar. Espírito inferior não atua ampliando a nossa consciência, porque não lhes é interessante. Quanto mais eu ampliar a minha consciência, menos eu consigo ser fantoche da espiritualidade inferior. Então, tudo que eu tenho automatizado e que for negativo, é aí que eles entram. Ativando o desejo, de uma certa forma manipulando para que aquele estímulo esteja constantemente à minha frente. Tudo que for automatizado e for positivo, já foi um trabalho feito numa outra existência. É um bem que eu multipliquei. É um talento que eu já multipliquei em outra existência. Vamos imaginar que eu vendo alguém em desespero, em sofrimento, é automático, eu não penso, eu já vou e tento ajudar. Muitas vezes eu não penso, nossa, mas eu corri perigo tentando ajudar aquela pessoa. Nossa, não, eu não penso, é automático. Já é automático dentro de mim aquela vivência do altruísmo. Foi um talento que eu já consegui multiplicar. Em relação a isso, eu não tenho, em relação aos automatismos, vamos dizer assim, amorosos e positivos, eu não tenho influência do negativo, porque já automatizou. E também não preciso ter influência do mundo maior, da espiritualidade superior. Por quê? Porque já automatizou. É uma coisa que já está dentro de mim. Então, voltando, a espiritualidade inferior atua em tudo que for automático, em todos os talentos que eu já enterrei um dia. E que eu trago nessa existência como canais automáticos. A espiritualidade superior nunca atua no automático. Porque a espiritualidade superior respeita, acima de tudo, o nosso livre-arbítrio. Eles atuam na nossa consciência. Então, diante de uma situação, se eu percebo que eu tenho uma automatização negativa aqui, por exemplo, a nível relacional. Sempre que determinada pessoa da minha casa fala tal coisa, mas me vem um ódio, mas me vem uma raiva que é automático. Eu não consigo, tá? Você só vai ter a atuação da espiritualidade superior naquela situação se você respirar fundo e pedir ajuda. Jesus, meu anjo guardião, meu anjo protetor, me ajude. Me ajude naquela situação, quando for acontecer de novo, me ajude. Se você pedir conscientemente, eles entram. Se você não pedir, eles não entram. O espírito inferior atua na sua impulsividade, no seu automatismo. O espírito superior atua na sua consciência. Então, vamos ampliar a nossa consciência. Vamos ampliar a nossa capacidade de autoconhecimento para entendermos o que nós já temos de automático e que é positivo. Já é um trabalho feito, a gente é só continuar fazendo, tá? Mas qual é o ser que eu já gostaria de ser e ainda não sou?
Eu já gostaria de ser menos impulsivo, menos egoísta, menos agressivo, menos invejoso e ainda não sou? Se eu já gostaria, eu abro um espaço para a influenciação superior. Então, meus queridos amigos, vamos refletir, né, na manhã de hoje em relação a esses talentos. Vamos tentar fazer uma reflexão em relação a todos os talentos que trazemos. Porque nós não sabemos a hora que a nossa jornada vai acabar. Nós não sabemos a hora que vamos retornar à nossa pátria espiritual, né, por termos encerrado essa longa viagem que fizemos ao encarnar. Quando nós desencarnarmos, vai ser cobrado da gente. O que fizeste dos talentos que eu lhe ofereci? Então, vamos refletir sobre isso. Vamos tentar ampliar o nosso olhar amoroso em relação a todos os nossos talentos. Vamos tentar ampliar a possibilidade do amor cristão em todas as nossas vivências, porque só assim poderemos ser agraciados com os mesmos talentos ou talentos mais amplos nas próximas reencarnações. Então, vamos pensar com carinho em tudo isso e que Deus abençoe a nossa manhã de domingo e que a nossa semana possa ser uma semana que flua com muita luz, com muito amor e com muita reflexão a todos os talentos que Deus, nosso Pai, nos confiou nessa longa jornada da nossa vida atual. Que assim seja.